Bem-vindos ao canal Dicas de Negociação. Eu sou o Alexandre Cury e hoje eu queria contar para vocês um pouco da minha trajetória, da minha história e por que hoje eu estou aqui falando para vocês sobre negociação. Bom, logo que eu comecei nessa área de vendas, que são uns bons 20 e poucos anos atrás, aconteceu de imediato cuidar de um cliente bastante complicado na época. O que acontecia já que vinha uma situação já muito antes, já de alguns anos, em que o relacionamento entre as empresas estava bastante abalado. E o meu cliente naquela época já tinha tomado uma decisão de tirar a empresa que eu trabalhava da base de fornecedores. Então a situação já estava bastante desgastada e já não se via mais uma perspectiva. E aí na época o meu chefe chegou para mim e falou assim, bom, agora você vai lá e resolve essa questão, a gente não pode perder esse cliente. E aí vocês imaginam, quando eu cheguei para negociar com o cliente, aí foi uma coisa bastante, na época, chocante, mas que depois a gente vê que isso é uma coisa comum. Então era o representante lá do cliente dando porrada na mesa, gritando, falando cobras e lagartos da empresa que eu trabalhava, até para mim sobrava, entendeu? Porque na hora de xingar vai todo mundo que está lá. E, eu saía da negociação, da reunião ali, estressado, sem ver uma saída para aquela situação. E na minha cabeça, eu pensava, não é possível que as coisas tenham que ser assim. Não é possível que isso é uma coisa normal de acontecer. E eu conversava com as pessoas, e as pessoas falam, não, é assim mesmo, isso é normal, o cara lá é isso, é aquilo. É uma situação bastante complicada, mas fica tranquilo, isso é normal. Mas eu não conseguia aceitar que isso era uma coisa normal, que não existia uma outra forma. E aí comecei a buscar alguma solução para isso. E aí comecei realmente a entrar com mais profundidade no estudo desse assunto que hoje eu sou um apaixonado, e desde aquela época eu me apaixonei, que é a negociação. E aí eu encontrei uma nova sistemática de negociação lá em Harvard. Então eles têm lá até hoje um programa de negociação e na época o Roger Fisher e o William Ury, que foram os mentores desse programa lá e também os mentores dessa nova metodologia, eles apregoavam uma metodologia diferente, alguma coisa que tinha que ser não como era feita as negociações normalmente, que é esse campo de batalha que a gente vê, e começaram a listar. E ali eu me encontrei, porque a sistemática de negociação que eles apresentavam era uma coisa completamente diferente, era uma coisa muito mais colaborativa, uma coisa onde você poderia atingir um resultado muito melhor. Bom, estudei bastante, entendi como é que funcionava na teoria e aí falei, bom, agora vamos testar para ver se funciona na prática, porque a teoria é uma coisa maravilhosa, mas será que na prática funciona bem? Bom, e comecei a trabalhar nessa metodologia junto aos meus clientes. E no começo era um pouquinho estranho, até eles estranhavam um pouco a forma como eu estava gerenciando a negociação, mas aos poucos o que começou a acontecer? Eu comecei a ganhar mais confiança à medida que eu colocava em prática aquilo que eu tinha estudado, e eles começaram a enxergar a situação com outros olhos, passaram a confiar mais em mim. Por quê? Começaram a aparecer resultados. E o curioso é que os resultados que apareciam passaram a ser muito melhores do que as negociações que a gente tinha antes, que era aquele quebra-pau, aquela batalha toda, aquela ideia de que para ter sucesso numa negociação eu tenho que arrancar as calças do meu adversário, eu tenho que sair com tudo e ele com nada, porque aí sim eu saio bem. Mas eu comecei a mostrar e a provar que na verdade não era bem assim, que eles podiam ganhar e a gente podia ganhar também. E no final das contas, uma coisa interessante, porque a gente começa a discutir um bolo na negociação. E normalmente se busca
metade do bolo, ó, vamos dividir esse bolo metade para cada um. Mas o que aconteceu? Quando a gente começava a discutir propostas, opções, isso demanda muita criatividade, mas a gente começava a ver que aquele bolo que tinha começado a negociação, ele ficava maior, a gente conseguia aumentar aquele bolo. De modo que, quando a gente compartilhava o bolo, mesmo que ele não fosse 50% para cada lado, mas a parte de bolo que ficava para cada um era muito maior do que a metade do bolo que tinha começado. Então, quer dizer, nos testes, na prática, a negociação se provou efetiva, com resultados muito bons. E foram muitos anos colhendo esses resultados. Aí o que aconteceu foi que, apesar de eu ter esses resultados, apesar de, dentro das equipes que eu gerenciei, sempre trabalhar dessa forma, eu ainda vejo hoje no mercado que as coisas não são assim. Infelizmente, se carrega muito do estilo de negociação que se tinha no passado. É cliente apertando o pescoço de fornecedor até matar, o fornecedor colocando faca no pescoço do cliente. São negociações difíceis, onde ainda continuam aqueles gritos, aquelas porradas na mesa e esse tipo de coisa. E que no final todo mundo sai desgastado, é um estresse danado, todo mundo chega muito, sai da negociação não querendo mais ver a cara do outro, não querendo mais voltar, o que não é possível, porque a gente sabe que nesse tipo de relacionamento entre empresas, são relacionamentos de longo prazo. Então sempre vai ter que se voltar à mesa de negociação. E aí depois de uma negociação muito difícil, para você voltar na mesa de negociação, você já começa contrariado. E aí já é tudo para dar tudo errado. Então o que eu percebo é que ainda existe muito isso no mercado. E eu acho que dá para mudar. Então o meu objetivo, dentro dessas dicas que eu estou passando, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, que tem bastante coisa também, é tentar mudar um pouco da mentalidade dos negociadores, ampliando a questão da negociação muito mais do que dentro de empresas, porque na verdade a negociação é muito mais ampla. A gente negocia todo dia. O mundo atual, com toda essa revolução que a gente está vivendo, acaba trazendo para a gente mais conflitos, não só em empresas, mas até dentro de casa. E esses conflitos se resolvem com negociação. Então, no final das contas, nós estamos negociando o tempo todo, quase. Agora, por que não fazer essas negociações de uma forma mais leve, de uma forma menos estressante, de uma forma que seja mais rápida e que o resultado seja melhor no final? Dá para fazer isso? Dá. Eu provei que dava para fazer isso. Então, o meu objetivo aqui é passar para todo mundo que dá para fazer diferente e é um conhecimento que tem que ser distribuído, que tem que ser divulgado. Então, pode ter certeza, dá para fazer. Se você passa por negociações difíceis e complicadas, pode ter certeza que vai dar para fazer diferente e dá para ser muito, muito melhor nessas negociações. E é um assunto apaixonante e cada vez que você entra, se aprofunda e tem resultados, você vai ver que você vai querer fazer mais e mais.